Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos para a aula de número 8 de arte e vamos falar de estilos cênicos, especificadamente do teatro e do circo. Como objetivo, temos identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. Então, a pessoa que trabalha com qualquer tipo de arte cênica, ela precisa ter, assim, uma consciência corporal muito grande, porque é a ferramenta de trabalho dela, né? Tanto a fala, a expressão, conseguir se adaptar em diferentes contextos, representar personagens diferentes. Então, também é sem dúvida um desafio, né? É preciso ter essa habilidade de conseguir, né, representar e conseguir convencer com diferentes personagens, né? Porque se você assiste a um teatro ou até uma novela, né? E aquele ator está fazendo totalmente outro personagem, que às vezes você nem se lembra, né, de outro que ele já tenha feito, porque você vê ele como aquilo que ele está representando. E essa é a intenção, então, do ator ou de qualquer artista que trabalhe com essa arte cênica. Então, por meio de movimentos, a entonação da voz, a postura, né, a atitude, esses artistas, então, se comunicam com esse público e transmitem a sua mensagem, né, fazem o seu trabalho. Quem deseja, então, se tornar esse tipo de profissional tem que ter ali um entusiasmo e uma vontade muito grande de exercer várias atividades, porque não é uma coisa que não é constante, né? Uma hora vai ser um personagem assim, outra hora diferente, e a pessoa tem que conseguir, então, ter essa flexibilidade, ter essa capacidade de mudar entonações de voz, de levar isso muito a sério para que o espetáculo final seja, né, de qualidade e realmente se caracterize de acordo com aquele personagem. Aqui eu deixo um exemplo, então, de um ator encenando uma peça em um festival de teatro de rua de Porto Alegre. Então vejam que, além de representar, né, de atuar, ele está tocando um instrumento, ele está com uma expressão facial, né, séria, de uma maneira. A expressão corporal é tudo, é um tudo, né? Você faz aquele teatro usando todo o seu corpo, todos os seus recursos. Então, é extremamente necessário que tenha essa consciência corporal. O teatro, né, em específico, é a arte de interpretar. Assim como nós conhecemos o teatro, ele surgiu na Grécia Antiga por volta aí, né, do século 6 a.C. Nessa linguagem, os atores eles contam histórias para o público através, então, da interpretação. As vertentes do teatro, então, ele pode ser dividido, né, entre comédia, tragédia e drama. Cada uma delas, então, tem um destaque para um tipo de emoção diferente do ser humano que vai enfatizar. Deixo a sugestão, essa, gente, são trechos de um espetáculo muito legal, assistam, vale a pena, que é da companhia Vagalum Tum Tum, que é o espetáculo Henriques. É muito legal, é divertido, você vê as várias entonações de voz, a interpretação de uma hora é um personagem, depois já é outro, de um mesmo ator, é muito bacana, assistam que vale a pena. Agora, falando, né, dessas origens do teatro, de um ponto de vista arquitetônico, a estrutura ali dos primeiros teatros era bem parecida com a que nós temos hoje, né? Mas ali, como na imagem, ao céu aberto, ao ar livre, então, esse formato de semicírculo com arquibancadas para que todos pudessem ver, né, os atores em cena. Esse é o teatro de Epidauro, que data ali do século IV a.C., na Grécia, e ele acomodava cerca de 14 mil pessoas. Então, era, com certeza, um teatro muito grande. Já, se as últimas pessoas que estavam sentadas lá em cima nas fileiras conseguiam ver alguma coisa ali embaixo, já é outra pergunta, né? Mas que cabiam, 14 mil pessoas cabiam. No Brasil, a origem do teatro ela está muito ligada com a chegada dos jesuítas
tá? No século XVI. E o seu empenho, então, em catequizar a população, né? A população indígena que habitava aqui. Tanto os índios quanto os colonos. Então, dessa maneira, os padres, eles utilizavam dessas diversas expressões, essa expressão teatral também, para transmitir esses ensinamentos da Igreja Católica. Então, eles tinham, além de parecer interessante também, tinha que conquistar aquele povo, né? Tinha que mostrar que aquilo era bacana, que tinha que ser assim, assado. Então, eles usavam desses recursos, então, visuais, né, e corporais, que também se encaixariam já no início do que seria o teatro. Uma das pessoas, né, mais notáveis desse período, então, foi o padre José de Anchieta. Hoje em dia, essa maneira, né, artística aí já mudou bastante, né? Ela já está bem diferente do que foi lá no início. Mas as formas de atuação, elas se transformaram e vêm se transformando cada vez mais. E os espetáculos também têm objetivos diferentes, estão em locais diferentes e é possível encontrar vários tipos de teatro diferentes atualmente, desde um teatro de sombras, né, o teatro de rua, já um espetáculo bem elaborado, musicais, enfim, muitos tipos diferentes dentro dessa encenação artística. Aqui temos a imagem de um teatro em uma casa de espetáculos. Então, já é um local específico para esse tipo de apresentações. Agora, outro tipo de estilo cênico é o circo, né? Também ele é um estilo cênico e o circo ele tem múltiplas atrações em um único espetáculo. A linguagem circense, ela reúne aí diversos profissionais em uma trupe que se apresenta geralmente aí nessas estruturas que nós conhecemos, circulares e que são itinerantes. Então, essa trupe é esse grupo de profissionais, né, que atua no circo e tem muito essa ideia de itinerante, né, que monta numa cidade, apresenta, vai para outra e assim por diante. O circo, ele surgiu nas civilizações antigas, mas foi no Império Romano que ele se desenvolveu assim de uma maneira mais parecida com o que a gente tem hoje. Dentre essas atrações apresentadas, então, no circo, temos o malabarismo, né, a palhaçaria, a arte dos palhaços, o trapézio, o contorcionismo, entre outros. Deixo uma sugestão também de um vídeo muito bacana, que é do Circo dos Sonhos, a La Kazan, a Fábrica Mágica, de São Paulo. É um espetáculo, funde tudo, música, malabarismo, encenação, é um espetáculo completo. Assistam que é muito legal, recomendo. Então, um pouco dos personagens circenses, né? O palhaço, ele tem aí uma característica, né, a origem dele, mais perto do que a gente conhece hoje, vem ali do Antigo Egito, em mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, né? Há ainda indicações de que existiam na Grécia e na Roma também, na China e outras civilizações também. E tinham esse lado, então, de divertir, do riso, né? Os malabaristas, os malabares era uma prática muito antiga e celebrada, então, em cerimônias religiosas. Na China antiga, já se fazia uso de pratos girando, né, equilibrados ali em varinhas, já na Grécia e no Egito. A preferência era pelas bolas e mais tarde por tochas acesas. Então, no Egito, já era um pouco diferente do que na Grécia, né, mas ambas tratavam esse equilibrar, né, essa arte de malabares. Os mágicos ou ilusionistas, que nós temos hoje em dia também, tem aí como origem ali uns 2.000 anos antes de Cristo, né? Relatado então em documentos egípcios. Também havia ilusionistas durante o período medieval na Europa, que foram apontados como sendo bruxos, né? E bruxas, porque aquilo era impossível de se fazer, mas no fim eram somente ilusionistas. Só que mais tarde, só no século XIX, que essa arte foi conhecida, então, e reconhecida e pôde se desenvolver, né? Que foi se constatado, não é nada de bruxaria aí, é só
jeito aí, a sua mágica, né? Truques aí para iludir as pessoas que vão assistir. Os trapezistas é uma técnica que exige aí muita confiança, né? Porque é uma coisa que exige muita sincronia entre ali os atores, as pessoas que vão fazer. Por isso é bem comum que os números de trapezistas sejam feitos por membros da mesma família. São saltos aí feitos a pelo menos 10 metros de altura e embaixo das pessoas que estão fazendo esse número, existe por segurança uma cama elástica, né, em caso de queda, então, para não ocorrer nenhum acidente. Os contorcionistas, sem dúvida, é uma habilidade extraordinária, né? Sabe-se que na Grécia Antiga já se praticava esse contorcionismo há pelo menos 2.500 anos. Além disso, há registros também que indicam que essa era uma prática utilizada na China como parte do treinamento de guerreiros. Imagina, há mais de 5.500 anos. Então imagine, né? O que agora é uma arte circense já foi, né, muito antigamente, então, como uma prática para o treinamento de guerreiros, né? Essa arte de conseguir se contorcer. Os equilibristas, né, da corda bamba, também têm uma origem na China e data de pelo menos 108 anos antes de Cristo. Durante uma celebração do Palácio do Imperador, alguns artistas se apresentaram com números de acrobacias e corda bamba. O público ficou assim tão surpreso, adorou aquilo, que fez com que essas exibições então fossem realizadas com frequência. Agradou tanto a plateia que pediram mais, né? Então, assim encerramos um pouco, conhecendo um pouco mais o circo e o teatro, né? São estilos cênicos que utilizam muito aí a linguagem corporal, expressões faciais para o seu trabalho. Um abraço e até a próxima!